Muito obrigado. Queria agradecer o convite que me foi dirigido pela Carla Molinari. Queria agradecer esta organização conjunta porque passamos todos tempos difíceis e foi uma boa maneira de nós continuarmos a atividade cinófila sem nos rendermos às dificuldades que, entretanto, temos que enfrentar. Provavelmente haveria pessoas mais aptas ou com mais conhecimento do que eu para falar sobre esta raça, mas coube-me a mim e, portanto, eu vou fazer o meu melhor. Então, o Whippet. A minha relação com a raça não foi amor à primeira vista. Esta é uma raça que não é para toda a gente, não agrada a toda a gente. Um cão com as orelhas repuxadas, magro, muito esgalgado, com o rabo entre as pernas, é um cão que muitas vezes cria até antipatia ou algum distanciamento, porque parece um cão frágil. Nada mais longe da verdade. O Whippet não é um cão frágil, embora pareça de vez em quando, principalmente num primeiro encontro. A minha primeira Whippet foi uma cadela que eu tive que ter algum tempo para aprender a conhecer, a compreender e a gostar. Quando são jovens podem ser difíceis, nervosos, teimosos, mas depois eles acalmam de repente, parece que acontece ali uma coisa momentânea e os cães transformam-se e tornam-se os cães mais fiéis e mais dóceis que conhecemos. Eu escolhi este título, primeiro estranha-se, depois entranha-se, precisamente para ilustrar isso, para sublinhar o caráter viciante que esta raça tem. Dificilmente quem tem um, dificilmente demorará muito tempo até ter o segundo e por aí. Esta expressão, primeiro estranha-se, depois entranha-se, foi criada por Fernando Pessoa. Em 1929, Fernando Pessoa trabalhava para uma empresa de publicidade e a Coca-Cola queria lançar-se em Portugal. Este slogan parecia ótimo, parecia que ia colher muito bem junto do público, mas havia a censura e a censura achou que esta expressão, para já a Coca-Cola tem Coca no nome, portanto parecia um estupefaciente, parecia que tinha cocaína. E este slogan confirmava isso. Portanto, é algo que primeiro se estranha, mas depois entranha-se. Portanto, ao entranhar-se, vicia. Vicia e tem o efeito típico dos estupefacientes. Só estou a tentar. Isso, não. Só estou a tentar. Ok. Por isso este título. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, porque ficamos viciados na raça. Queria agradecer, começar por agradecer as grandes contribuições que eu tive para poder fazer este trabalho, principalmente ao Bob Bengtson e depois a estes dois amigos que me facultaram algumas das suas fotografias para eu poder fazer esta apresentação. Os objetivos. Eu tenho visto pelas apresentações que temos tido que seguem muitas vezes caminhos diferentes, porque de facto podemos fazê-lo. E eu não vou fazer muito diferente. Então, os meus objetivos: transmitir uma ideia geral do tipo da raça, partindo do princípio que o tipo pode ser interpretado de formas diferentes, consoante a sensibilidade de cada um. Todos nós, quando olhamos para a mesma coisa, retemos aspectos diferentes e, portanto, é isso que eu espero que continue a acontecer. Depois da minha apresentação, não espero mudar a cabeça de ninguém. Queria também fazer uma breve história da raça e documentar a evolução que foi tendo desde o início até hoje. Depois gostaria de apresentar o estalão, possibilitando uma reflexão sobre a raça quando terminarmos a apresentação. Algumas curiosidades. O Whippet é o cão mais rápido do mundo e um dos animais mais rápidos do planeta, podendo atingir velocidades altas.
60 a 70 km por hora. A cauda funciona como leme durante a corrida, permitindo mudar a direção, como se fosse um chicote. Chicote em inglês diz whip, portanto pode ser daqui que vem o nome da raça, por mover-se como um chicote. Pode detectar objetos a grandes distâncias, a mais de 800 metros, tem um amplo campo de visão, o que lhe permite detectar facilmente os objetos em qualquer direção, principalmente quando estão em movimento. Antes de começarmos por dizer o que o Whippet é, vamos dizer o que não é. O Whippet não é um Greyhound. Um Greyhound é um cão forte, é um cão bem levantado do chão, é um cão de proporções generosas, mais comprido, com mais substância, é um cão que é mais em tudo. Mas o Whippet também não é um galguinho italiano. O galguinho italiano é mais curto, a angulação de anteriores é claramente mais aberta, a garupa é descaída e tem esta traseira característica que não é de todo desejável no Whippet. Às vezes pensa-se que, em alguns livros e em algumas coisas que surgem, que são Whippet, galguinho italiano e Greyhound, são o mesmo cão em tamanhos diferentes. Não é verdade. O Whippet, como nós o conhecemos, vem portanto, descende de cães que existiram no final do século XIX, início do século XX, a altura em que a raça se tornou muito popular em várias atividades, nomeadamente na caça à vista. Este tipo de caça era mais ligado à classe trabalhadora e entretanto também começou a ser um cão de exposição. Há referências anteriores, no entanto, a este tempo, em que surgem galgos que são tipo Whippet, em vários contextos, que não são necessariamente estes que eu descrevi, e que estão documentados em pinturas e fotos. Nesta primeira temos um detalhe de uma tapeçaria de final do século XIV. Interessante a relação deste cão com o coelho, duvido que fossem amigos, mas aqui parece. Uma cena de caça com Isabel I, no século XVI. Obviamente não diríamos que estes cães desenhados aqui são Whippets, mas também não diríamos que são Greyhounds, pelo tamanho que têm. Alguma coisa próxima disso. À esquerda, a Imperatriz da Rússia, com um dos cães que tinha, de que gostava muito, que eram considerados pequenos greyhounds ingleses, e à direita uma imagem de um caçador com um Whippet. Se olharmos para este cão conseguimos ver alguma coisa do Whippet, mas ainda não vemos um Whippet. Nestas imagens já reconhecemos um Whippet, eu diria. Já reconhecemos um Whippet, conseguimos ver as linhas longas, conseguimos ver que é um cão pequeno, mas bem musculado, é relativamente pequeno. Conseguimos ver um passo em relação às imagens anteriores, mais próximo daquilo que hoje temos como o tipo da raça. Esta raça é frequentemente conhecida como Greyhound do povo. No entanto, se nós olharmos para estas duas fotos, nós vemos à direita a família real inglesa com o Whippet. Se nós pensarmos o tempo em que estas fotos foram feitas e o esforço que era necessário para produzir uma foto, não ficaríamos espantados que a família real inglesa estivesse a posar para uma foto. Não estão todos particularmente bem dispostos, mas fizeram-no. À direita temos um grupo de populares com um exemplar da raça, num cenário que obviamente foi montado para a foto. As fotos não deveriam ser tão acessíveis assim.
O tempo de exposição à câmara era relativamente longo, portanto, diríamos que as fotos eram usadas para marcar momentos importantes da vida das pessoas. Estas pessoas, claro, os pobres, a classe trabalhadora, que, pelo menos até ao século XV, era proibida ter cães de raça, nomeadamente greyhounds, para não estragarem o desporto da caça, que era destinado às classes abastadas. O Whippet ficou muito popular no norte de Inglaterra, nas comunidades mineiras, que os usavam em corridas. Podiam ser em recintos fechados e em que eles perseguiam coelhos e se faziam apostas. Para melhorar o temperamento dos cães, muitas vezes eram cruzados com terriers, melhorar o temperamento no sentido de lhes dar mais tenacidade, e daí surgiram cães com aspecto Whippet, mas com pelo cerdoso, uma variedade que foi reconhecida pela FCI até 1960, mas entretanto abandonada. Portanto, o Whippet afirmou-se como o greyhound da classe trabalhadora, principalmente como efeito e consequência da Revolução Industrial em Inglaterra, que trouxe uma grande liberalização dos costumes. As corridas tornaram-se muito populares entre as classes trabalhadoras. Na caça à vista em campo, 2 cães competiam a perseguir uma lebre. Isto era uma atividade antigamente desempenhada, ou tradicionalmente desempenhada por greyhounds, mas o Whippet tinha algumas vantagens em relação a estes. Embora fosse menos resistente e, portanto, não conseguisse manter uma ação de perseguição durante muito tempo, era mais ágil e conseguia mover-se de uma forma mais inesperada para a presa, mudando de direção para onde quisesse. Um bom cão de corrida, parece ser o orgulho desta família, era uma excelente fonte de rendimento também. Numa tarde de vitória, um cão que fosse bom, que ganhasse a competição, poderia ganhar mais do que o seu dono numa semana inteira de trabalho. E por isso era alimentado por vezes melhor do que os próprios humanos da sua família. Sendo um cão de caça e eficaz a apanhar presas, revelou aptidão natural para as atividades que simulavam a caça. Aqui temos uma foto que mostra os cães a serem pesados. Portanto, este tipo de corrida era uma corrida com isco. Os cães eram pesados antes da corrida e depois eram libertados por um handler que os segurava. O dono estava na meta com um pano que tinha o cheiro à presa, portanto o isco, e o objetivo era, ao som do tiro, largavam-se os cães e o primeiro que chegasse ganhava. E claro, o dono do cão que ganhava beneficiaria do lucro das apostas. Estas corridas fazem-se hoje de uma forma diferente. Atualmente os cães são libertados por dispositivos mecânicos e perseguem uma lebre mecânica, ou seja, algo que simula o movimento da lebre ao longo da pista. É uma atividade que é regulamentada pela FCI, é o lure coursing, muito popular em muitos países, nomeadamente no norte da Europa. O Whippet começou cedo também a ser um cão de exposição. Portanto, a raça foi reconhecida pelo Kennel Club em 1891 e o primeiro clube da raça foi criado em 1899. E os Whippets cedo se tornaram presença habitual nas exposições. Nesta imagem podemos ver os 2 primeiros campeões da raça.
se olharmos para eles, conseguimos ver whippets, embora olhemos para 2 ou 3 pormenores que se calhar não gostaríamos tanto, mas conseguimos ver whippets. Portanto, com o início das exposições, foi necessário definir as características desejáveis da raça. No primeiro estalão, que foi escrito em 1902 e depois revisto em 1907, dizia-se: o whippet deve transmitir um equilíbrio perfeito entre força e potência muscular, combinada com uma silhueta elegante e graciosa. Simetria, desenvolvimento muscular e andamento poderoso são as principais considerações que devem ser tidas quando se avalia a raça. Isto em 1907. Portanto, parece-me interessante fazermos este percurso, sendo a descrição deste primeiro estalão tão semelhante ao aspecto geral do estalão que temos hoje, como é que evoluímos deste primeiro cão à esquerda para esta cadela aqui à direita. Este primeiro cão, se voltarmos atrás no slide, é o cão da esquerda, que parece bastante diferente no desenho, na pintura, parece bastante diferente da foto. Sendo a mesma descrição geral, é interessante como os fenótipos são tão diferentes. Em 1933, à esquerda temos este cão que foi o último campeão da raça antes da Segunda Grande Guerra. Se olharmos para ele, eu não desgosto, poderia gostar de outros pormenores, mas não desgosto. O segundo cão, o do meio, em 1958, que ganhou o grupo no Crafts nesse ano, se nós olharmos para a silhueta dele, vemos que ela é bastante exagerada, provavelmente de uma forma intencional, pelo próprio Bandler, para aumentar, salientar este arco. É um cão curto, mas vemos este arco que é intencionalmente criado. Em 1971, mais próximo do que temos hoje. Em 1972, mais uma vez, um cão exposto de uma maneira mais extremada, portanto parece que havia aqui um impasse, diferenças de handling, portanto diferenças de conceito como a raça devia parecer, ou mais natural ou desenhada pelo handler para ter este arco mais saliente. A foto do meio é uma foto de um cão que foi muito importante na raça, um cão que está nos pedigrees quase todos que temos hoje em dia. Este cão chama-se Oak Park Middleman e é avô da cadela que está à direita. Ele teve uma grande influência através de 2 netos que teve. Esta cadela, que ainda hoje é o top whippet em Inglaterra, nenhum outro cão ganhou tantos CCs, nem cumulativamente tantos prémios quanto ela. O seu nome é Nutshell of Nevadith, e o primeiro cão aqui à esquerda, que é o Pinklow Dutch Gold, também neto do cão anterior. Se voltarmos atrás, conseguimos ver proximidades de tipo. Este cão foi cruzado com Nutshell of Nevadith e produziu uma ninhada Nevadith Justa, e todos foram Justa, outra coisa qualquer, outra palavra, completasse o nome, que é uma ninhada que todos vamos encontrar nos pedigrees atualmente. Mais aqui no meio e à esquerda, mais 2 cães de grande sucesso em Inglaterra. Esta cadela da direita é a mesma que vimos anteriormente. O estalão. O estalão foi alterado recentemente. Por questões de necessidade e por razões políticas. Só um segundo. O último estalão datava de 2007 e, estranhamente, atribuía o patronato da raça à FCI.
Portanto, dizia que a origem era inglesa, mas o patronato era da FCI. Era um estalão diferente do estalão inglês, tinha em pequenos detalhes, mas era diferente, e os ingleses não gostaram disto e tomaram medidas para que isto fosse alterado. Portanto, o Whippet Breed Council reviu o estalão em 2018, mexeu-se, contactou o Kennel Club, pediu que o estalão fosse alterado, incluindo estes detalhes que estão aqui, e depois exigiu à FCI que devolvesse à Inglaterra o patronato da raça e que adotasse o estalão inglês. Isto aconteceu, portanto a FCI acedeu e fez aquilo que aliás costuma fazer quando tem estalões que têm países de origem. As principais alterações, eu destaquei-as aqui, para mim as mais importantes são duas. Foi a definição do comprimento do húmero, que no estalão da FCI não era claro. Portanto, agora deve ser claramente próximo ao comprimento da escápula. E também, portanto, para além de terem acrescentado aqui um bocado em compensação desta regra, que o joelho é bem angulado sem exagero, havia muitos cães que compensavam um braço curto com uma perna muito comprida, e hoje encontramos muitos cães ainda assim, mas estas são concordantes, elas são mudanças em diálogo. Houve aqui uma alteração na cor, portanto a cor, o Whippet podia ser de qualquer cor. Esta mudança, no entanto, é mais preventiva do que atuante, porque há um certo receio de que cães frutos de cruzamento de cães sem pedigree ou sem registro, que são cães registados cruzados com collies, apresentam cor marley e às vezes são vistos em corridas, e há aqui uma prevenção para que isto não seja transposto para a raça de uma forma oficial. Não vamos nós começar a correr atrás das modas e criar aqui um doodle qualquer com whippets também. Uma alteração que me parece que é fundamental e importante é o acrescentar o desejável à altura. A altura do whippet sempre foi vista como desejável, mas como isto não estava escrito no estalão, era muito fácil penalizar os cães só pela altura. Muitas vezes os cães são julgados tendo isto como critério de base, o que muitas vezes acaba por fazer o seguinte: cães de tamanho dentro do estalão ganham a cães com melhor tipo, mas que se estão um bocadinho fora do tamanho, são penalizados por isso. E isso claramente deixa de ser defensável com esta alteração da altura para desejável. O aspecto geral do Whippet. É um cão que é feito de linhas longas e curvas. Não devemos encontrar na silhueta ângulos definidos. No fundo, trata-se de uma combinação de linhas que formam como se formássemos vários S's. Se nós imaginarmos que conseguíamos pôr uma gota d'água aqui, na nuca, deveremos conseguir imaginar que esta gota desceria ao longo da linha superior, sem encontrar interrupção ou obstáculo no seu caminho. Talvez se detivesse um pouquinho aqui, mas depois deveria continuar e deveria atingir a cauda ou o jarrete sem dificuldade, num movimento contínuo. No aspecto geral, a coisa mais importante é o equilíbrio entre máxima força muscular com elegância, que deve ser graciosa. É um cão que foi construído para velocidade e trabalho, portanto não podemos sacrificar esta dimensão, não podemos esquecer a função do cão, porque podemos cair no erro de esquecer a necessidade de poder e força muscular. Todas as formas de exagero devem ser evitadas.
No entanto, os cães também que não têm um aspecto que os faz destacar-se, podemos achar que lhes falta qualquer coisa. É de facto uma linguagem que permite interpretações, não é? Se nós olharmos para este cão e se considerarmos as proporções de corpo, por exemplo, se olharmos para o comprimento da ponta do ombro até ao isquio e do garrote até ao chão, atendendo a que do ombro até ao isquio é igual ou ligeiramente superior do garrote ao chão, poderíamos dizer que é um cão quadrado. No entanto, se olharmos para o comprimento do rim e se olharmos para o terreno que o cão ocupa, faz mais sentido pensar num retângulo do que num quadrado. A cabeça. Portanto, a cabeça do Whippet é uma cabeça cônica, alongada, seca, o crânio é achatado, é largo entre os olhos, o stop é muito ligeiro e a cabeça vai se estreitando progressivamente no chanfro. Os olhos, o estalão diz apenas isto, os olhos são ovais, brilhantes e têm uma expressão muito atenta. De notar que, ao contrário do estalão americano, não há qualquer referência à cor dos olhos. O nariz deve ser preto, mas pode variar, porque os azuis têm um nariz num tom mais claro, não é claro, é um azulado. E os cães brancos ou particolores podem apresentar manchas que fazem aquele efeito de nariz de borboleta. Portanto, as orelhas em forma de rosa, que devem ser pequenas, de textura fina, e o pescoço deve ser longo, musculado e elegantemente arqueado. Aqui conseguimos perceber, se voltarmos atrás, conseguimos ver o arqueamento do pescoço, conseguimos ver que este corpo porta e sustenta esta cabeça sem grande dificuldade, dando muita disponibilidade ao cão para reagir a qualquer coisa que aconteça ao seu redor. As orelhas, aqui em repouso e em alerta, devem ser tratadas de forma igual quando julgamos o cão. O Whippet não tem que estar sempre alerta, pode estar em repouso. As orelhas apresentam-se corretas nas duas situações. Se calhar à esquerda o cão tem uma expressão que eu considero mais doce, se calhar um pouco recorrendo àquele preconceito meu inicial, antes de conhecer bem a raça, pode até parecer que o cão é desconfiado ou frágil, agora não, para mim é só um ar doce, e à direita é um ar mais alerta, mais vivaço, mais desperto. No entanto, ambas devem ser tratadas de forma igual quando nós julgamos. É claro que as orelhas são órgãos e têm capacidade de mobilização, mas há limites, não é? Por exemplo, aqui à esquerda temos uma cadela que, pela sua idade, tem direito a ter estas orelhas assim. Esta cadela, no fim da sua vida, a cartilagem endureceu e perdeu a capacidade de as fletir e ficou assim. Este outro cão, fotografado em duas situações diferentes, tem obviamente umas orelhas que são grandes, é um cão bonito, é um cão com ar muito simpático, mas tem as orelhas que são grandes, grossas, e ao menor sinal de alerta põe-se em pé. Portanto, isto não é desejável de acordo com o estalão. O corpo. Este slide tem muito texto e, portanto, vamos demorar-nos um pouco nele para ver se eu consigo transmitir tudo aquilo que eu gostaria. A linha superior, portanto, a linha superior desenvolve-se, ver se eu consigo mexer o rato, a partir daqui, do garrote. O meu rato morreu, mas não faz mal. A partir do garrote, portanto, vai percorrendo o dorso, chega à zona lombar e desce na garupa. Na zona lombar, nós vemos consegui de novo, este arco
que começa na zona lombar, no início da zona lombar, e que se liga à garupa. Não deve ter nem corcundas nem retas, deve ser fluido e deve ser contínuo. É muito importante este arco, principalmente, mais tarde vamos ver isso, principalmente quando o cão precisa de executar o duplo galope. O dorso deve ser espaçoso, aqui em cima forte, bem musculado, liga-se ao peito, que é profundo, com costelas arqueadas. Aqui, quando dizemos costelas arqueadas, não falamos em costelas arredondadas, embarriladas, não, mas são bem arqueadas e alongadas, permitem grande espaço para os órgãos e também possibilidade de flexibilidade quando o cão precisa de recorrer a mais oxigênio e a mais fornecimento de sangue quando está em esforço na corrida rápida. Este arco do rim, na zona lombar, lateralmente dá-nos a ideia de que é um cão com poder, com força. A garupa é inclinada, a cauda é longa, de inserção baixa e não deve ter excesso de pelo. A cauda vai estreitando para a ponta e deve chegar pelo menos ao jarrete. Portanto, a cauda deve ser longa e baixa. A linha inferior é uma linha também fluida, também contínua, curva, e apresenta uma barriga bastante arregaçada. Se precisarmos, voltamos aqui, avançando. Os membros anteriores, portanto, as omoplatas, mais ou menos seguidas nesta linha azul, são posicionadas para trás, são moderadamente afastadas no garrote, com músculos longos e secos a cobri-las. Elas ficam distanciadas e perceptíveis no garrote. O húmero deve ter um comprimento semelhante ao da escápula. Os antebraços, o estalão também diz que o osso, e isto é uma alteração, o osso deve ser moderadamente laminado, portanto não é um osso como o de um borzoi, que é claramente laminado, mas não é um osso redondo. Os cotovelos devem estar diretamente debaixo do garrote e os metacarpos devem ser ligeiramente inclinados. Ligeiramente inclinados, o chamado spring of pastern, que é fundamental para que o cão consiga suster o seu peso no duplo galope. Se imaginarmos o duplo galope, vamos ver mais tarde, se imaginarmos, o cão vai precisar desta mola que sustente o embate que vai ter a seguir. As mãos são ovais, com dedos bem individualizados e bem arqueados, e as almofadas são grossas, com unhas fortes. Os posteriores têm que nos dar uma impressão de força e devem cobrir terreno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, obviamente eles esticam, chegam bastante para trás. Claro que isto pode ser confundido com, naturalmente, capaz de cobrir muito terreno, podemos concluir que se calhar quanto mais terreno cobrir, melhor. Não parece ser essa a ideia, até porque se não podemos ter exageros, não queremos aqui uma perna demasiado comprida. Portanto, a coxa é larga, com músculos que são achatados, mas são fortes. O joelho é bem angulado, mas sem exagero. A perna é bem desenvolvida e o jarrete é baixo e perpendicular ao chão. Os pés são como os anteriores, como vimos. Aqui temos um exemplo de como deve ser a frente. Conseguimos ver o antepeito, que é preenchido, não é escavado. Nós não queremos que haja ausência de substância aqui, de forma a fazer uma frente gótica, como se tivesse um V invertido.
O peito está junto ao cotovelo e apresenta larguras corretas, atendendo a que o arqueamento muscular é oval. Se olharmos para a foto da direita, podemos perceber melhor o tipo de músculos que se pretende, quer nos anteriores, quer nos posteriores. Portanto, a largura da coxa vista de lado, aqui vista de trás. Coisa fundamental no WIPAD para mim, o movimento. O movimento deve possuir grande liberdade de ação. Deve ser um movimento, quando visto de lado, que tem uma grande amplitude, com movimentos longos e baixos, com a manutenção da linha superior. Tem que manter-se a linha superior. Há um muito bom alcance e uma excelente propulsão. Se nós olharmos para o arco do alcance e para o da propulsão, nós conseguiríamos encaixar ali um triângulo igual naquele espaço, um triângulo invertido igual. Isto significa, isto descreve, aliás, ou ilustra equilíbrio entre os dois arcos, o que facilita a eficácia do movimento. Os ingleses chamam o movimento do WIPAD um daisy clip, ou seja, é como se os cães, com este movimento baixo, fluido, muito elástico, muito eficaz, em que os pés se movem para a frente muito perto do chão, é como se estivessem a cortar margaridas no relvado. É uma versão bonita, mas eu acho que exemplifica bem. Portanto, é um movimento rasteiro, baixo, e ao mesmo tempo é muito fluido e elegante. Se pensarmos no tal equilíbrio da força muscular e da elegância, conseguimos imaginar estes cães. São todos diferentes, são fotos de 3, por acaso, cadelas diferentes, e todas com um movimento muito semelhante, um desenho muito semelhante. Todas com a mesma inclinação de pescoço, que contribui para que este movimento seja económico. Os passos curtos, movimentos rígidos ou a ação alta de anteriores são altamente indesejáveis. Aqui temos o exemplo do movimento ir e vir. Portanto, a ir e vir deseja-se que o movimento seja paralelo, mas é compreensível e aceitável que haja uma certa convergência para a linha central. Os membros não devem fazer qualquer torção para fora ou para dentro, portanto, devem ser semelhantes a estes. O movimento típico da raça é o galope de dupla suspensão. Claro que nós em ringue avaliamos o trote. Se olharmos, se nos lembrarmos da descrição que fizemos do arco que começa na zona lombar e que vai à garupa, vemos como ele é útil aqui, como ele é útil e como ele é acentuado neste movimento. Portanto, o pelo é fino, curto, denso. A cor, já falámos da questão do Merle, que é uma questão essencialmente de prevenção daquilo que pode acontecer. O tamanho, os machos podem ir de 47 a 51 centímetros e as fêmeas de 44 a 47. São limites que são estranhos. A maioria das vezes nós encontramos os cães que nos enchem o olho, são cães que estão nos limites máximos, ambos limites máximos, ou que os ultrapassam 1 ou 2 centímetros. Por isso, eu acho que tinha que salientar que o tamanho deve ser uma orientação, não uma obsessão. É claro que nós não queremos bípedes gigantes, não queremos cães que sejam atípicos, que sejam excessivamente grandes, excessivamente massivos, mas o tipo deve sempre
imperar como princípio fundamental. Não podemos esquecer-nos do equilíbrio de força e de elegância, e não devemos julgar apenas pelo tamanho. Aliás, quando nós julgamos whippets, nós damos facilmente conta se os cães estão no tamanho, se não estão, se são grandes, nós conseguimos ver isso. Eu pessoalmente, quando julgo, pelo menos vejo, mas registro essa informação e não deixo que isso influencie demasiado a minha decisão. Eu ainda vou ter muita coisa que observar antes. Vou ter que ver a estrutura, o movimento, vou ter que medir este equilíbrio entre a substância e a elegância. Primeiro avalio esta combinação, que se traduz no tipo da raça, vejo a estrutura em geral e no detalhe e observo o movimento. O tamanho só é fator de decisão para mim se as outras coisas não funcionarem e se for excessivo. Se for um pouco acima, não influencia a minha decisão. Rapidamente, exemplos de cores. Os whippets podem ser de muitas mais cores. Eu quis apenas mostrar algumas diferenças nas cores, mas queria perder só um bocadinho de tempo aqui, que são as diferenças que nós temos no estalão da FCI e no estalão americano. O estalão americano dá muita importância aos detalhes vistosos, quase que parece que é mais valorizado que o cão todo. Se nós pensarmos bem, se nós virmos os estalões e os compararmos, o estalão americano utiliza 86 palavras para descrever os olhos. O da FCI utiliza 5. É uma diferença. Há aqui uma coisa também que me causa alguma preocupação, que é os pés. Portanto, são mais de lebre que de gato, mas ambos são aceitos. Os dois tipos de pés costumam associar-se a construções diferentes. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar um cão com pés de gato a ter uma boa flexão dos metacarpos, como o estalão pede. Depois, o estalão americano, como dizia o inglês e deve ser anteriormente, diz que a cor é imaterial. No entanto, os cães que ganham têm sempre umas cores muito bem definidas. É muito difícil vermos um cão de máscara a ganhar, por exemplo. Os tamanhos, portanto, os cães são maiores, mais 4 cm para os machos, mais 6 para as fêmeas. É uma diferença gigantesca. Tem uma amplitude de 7 centímetros de variabilidade de tamanho entre cada sexo. Portanto, os olhos, só vermos aqui um detalhe, o estalão americano descreve-os como grandes, redondos ou ovais, dizendo que olhos pequenos e amendoados são indesejáveis e devem ser penalizados. Define muito bem a cor. Se nós observarmos estes dois cães, conseguimos perceber que têm olhos diferentes, estes muito maiores, que têm uma influência óbvia no espaço que o estalão pede que exista entre os olhos. O estalão deve sair, diz na versão inglesa que deve ser rather wide, que é consideravelmente larga. O americano diz fairly wide, diz uma coisa semelhante, diria eu. Portanto, penso que isto deve servir-nos de reflexão. Este estalão, esta descrição, esta acentuação tão grande nos detalhes e na cor levanta um problema, que é os cães com pigmentação diluída, que, obviamente, embora os cães de cores diluídas podem ter olhos escuros de acordo com o seu pelo e com a sua pigmentação, e podem ser mais escuros do que a cor do pelo, mas havendo um ideal de olho escuro, pode haver aqui um comprometimento grande, porque não há a salvaguarda destes descrita, não há. Portanto, como eu disse, os cães de máscara escura dificilmente ganham, e se nós só usarmos os cães que ganham, pode haver uma grande limitação da variabilidade genética da raça. Outras diferenças.
Nós cada vez mais adotamos a maneira americana de apresentar os cães, mas gostava só de salientar, nós quando apresentamos os cães muito mais, na maioria das vezes, como esta cadela está. Isto é uma foto, são duas fotos da mesma cadela, no mesmo sítio, no mesmo dia, com estimulação diferente. Portanto, à esquerda está muito mais próxima da nossa forma de apresentar. Nós apresentamos o cão de forma a mostrar a sua estrutura, as orelhas normalmente estão em repouso, o cão está relaxado. À direita, a mesma cadela está a responder a estímulo e torna-se mais flashy. Nós conseguimos fazer leituras completamente diferentes da cadela da esquerda e da cadela da direita, se olharmos para detalhes. À direita, os posteriores parecem diferentes de à esquerda. Ambas as formas de apresentar os cães devem ser valorizadas da mesma maneira, porque o que importa é a estrutura e o cão e não a disposição do bicho no dia. Outros exemplos, estas cadelas têm grande equilíbrio entre si, eu diria. Aqui apresentada com o andla próximo de si, à esquerda, aqui em free stacking, com as orelhas em alerta, de uma forma mais vistosa. Apesar das diferenças, tem havido um grande intercâmbio entre cães americanos e cães europeus. À esquerda temos um cão americano que teve um grande impacto na criação e nas exposições na Europa, nomeadamente no norte da Europa. É um cão que está nos pedigrees de quase todos os cães da Europa, por quase todas as instituições de cão, nos anos 90, e à direita temos um cão que foi criado na Europa e que tem sucesso nos Estados Unidos e que também é muito usado por trazer alguma novidade. Queria agora mostrar as fases de crescimento de um cão. Se olharmos para a primeira foto, este cão tem 7, 8 semanas, aqui tem 8 semanas. Espera-se, há um método de avaliação de cachorros americano que defende isto bem documentado. Espera-se que um cachorro às 8 semanas tenha definida uma estrutura que vai ter quando for adulto. Eu trouxe-vos o exemplo de um cão com 8 semanas na primeira foto, 4 meses na segunda, 7 meses na terceira. Vê-se que aqui ainda falta desenvolver. Aqui está um pouco flat ainda, um pouco plano. A angulação ainda está bastante extrema. Nesta foto de baixo, com 18 meses, já começa a haver um arqueamento da zona lombar. O cão começa a criar espaço para encher. O que conseguimos ver na foto com 3 anos e depois na foto da direita, em baixo, com 8 anos. Se olharmos para este cão às 8 semanas e aos 3 anos e aos 8, eu não fico surpreendido, fico só satisfeito que isto tenha acontecido, que a expectativa se tenha cumprido. Mostrar só, rapidamente, vários tipos de cães que nos aparecem em ringue e que ganham porque no dia, se calhar, são os melhores que encontramos ou se calhar valorizamos aspectos que uns valorizariam, outros não. Mais uns quantos. E podemos ver que há uma grande diferença, há uma grande variação nos vários tipos. Neste slide, por exemplo, eu apontaria este como o equilíbrio e podemos ver o distanciamento dos outros. Neste slide, por exemplo, eu sugeriria esta como o equilíbrio e o resto a comparação.
Aqui só mais uns exemplos. Aqui escolheria esta como referência. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar. Espero ter estado à altura das expectativas. Peço desculpa por ter estado um pouco nervoso, mas foi muita coisa para absorver. E pronto, e agora estou disponível para o que vem a seguir.